Bem, pessoal, neste vídeo nós iremos discutir um pouco sobre aprendizado de máquina supervisionado e sobre aprendizado de máquina não supervisionado. Legal. Vocês vão notar o seguinte: a distinção básica entre essas duas linhas de aprendizado de máquina, ela se dá pela presença do que nós definimos como classe ou rótulo. Algumas pessoas ainda definem, ao invés do termo classe ou rótulo, usam também o termo supervisão. Vou dar um exemplo bem básico para vocês. Suponha o conjunto de dados Wine, que é disponível num site chamado UCI. Procurem no Google aí Wine UCI que vocês certamente encontrarão. O que vem no Wine? É um conjunto de classificação de vinho. Então vem, por exemplo, imagine o seguinte, olha, para um vinho número 1, eu tenho algo assim, ó, numa tabela. Qual é o teor alcoólico dele? Então vem um número aqui, ó, um número qualquer. A segunda coisa que vem para mim é a quantidade de ácido málico. Vem um outro número aqui, ó. E assim sucessivamente, várias outras medidas surgem aqui. Por exemplo, a quantidade de magnésio, a quantidade de cinzas contidas naquela amostra de vinho, flavonoides e por aí vai. Finalmente, existe uma última coluna dessa tabela, onde eu tenho qual é o tipo daquele vinho, ou qual é a classe, como nós tipicamente denominamos, né? Qual é o tipo de vinho que eu tenho ali. Eu vou simplesmente utilizar essa ideia de uma maneira ainda muito trivial com vocês. Eu não estou usando de fato o wine aqui. Mas virá algo assim, olha, esse é o vinho do tipo A. Esse outro vinho que tem outras medidas, outra medida de álcool, outro teor alcoólico, quantidade de ácido málico, etc., ele seria um vinho também do tipo A. Mas daí eu tenho um terceiro vinho aqui, qualquer, com outras medidas, que ele é um vinho do tipo B. Eu tenho ainda um quarto, que seria, por exemplo, um vinho do tipo C. E aí, de repente, surge um outro vinho aqui embaixo do tipo B, por exemplo. Sei lá. Tá? Um quinto vinho. E assim continua essa tabela com várias amostras. Isso é o que nós chamamos de conjunto de dados rotulado. O conjunto ele tem dados rotulados. Cada linha dessa nós denominamos de exemplo. Então esse é o primeiro exemplo, o segundo exemplo, o terceiro exemplo, o quarto exemplo, o quinto exemplo e assim sucessivamente. Qual que é a ideia do aprendizado de máquina supervisionado? Nós vamos receber uma tabela como essa, onde já existe uma supervisão previamente feita por um especialista daquele domínio, por exemplo, um sommelier qualquer que fez essa análise, uma pessoa que tem as skills para isso, né, que domina essa linha. E ela preparou esses dados para a gente. O que a gente faz em cima disso? Recebendo esse conjunto de dados, a nossa ideia básica é construir uma função que a partir de um novo exemplo X que eu receba, o que é um exemplo? É uma linha dessa, que eu nunca vi. Imagina uma nova linha, não uma dessas, mas uma que eu nunca recebia antes no passado. E agora eu venho a receber. E eu quero ser capaz de acertar quem é Y. Quem é Y para mim é a classe. Eu quero dizer se a partir de um conjunto de medidas de álcool, de teor alcoólico, de ácido málico, etc., de volume de cinzas que eu tenho na amostra e tal, qual é a classe mais correta, se é o vinho do tipo A, do tipo B, do tipo C, etc. No caso do aprendizado não supervisionado, a abordagem é diferente. Eu tenho algo assim, olha,
eu tenho um determinado espaço, e aqui eu tenho um conjunto de dados no meu espaço. Ó. Imagina que eu tenho algo assim. Ó. Qual que é a ideia do aprendizado de máquina não supervisionado? É utilizar algum tipo de viés para realizar o agrupamento desses dados. Então eu quero criar um grupo aqui e um grupo aqui. Repara que aqui não existe rótulo, não existe classe A, B, C, D, nada. Existem dados num certo espaço. Digamos que esse espaço é composto por duas variáveis. Uma dessas variáveis poderia ser temperatura, por exemplo, e a outra poderia ser pressão atmosférica, qualquer coisa do tipo. E em cima disso, nós criamos alguns grupos. Então, qual é a expectativa aqui? É que a expectativa é que dados mais parecidos estejam mais próximos no espaço. Muitas vezes o aprendizado não supervisionado, ele requer, a posteriori, que um especialista nesse domínio de aplicação dê uma olhada nisso para ver se faz sentido, né? Será que isso aqui faz algum tipo de sentido? Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Eu poderia realizar agrupamentos aqui em função do comportamento de compra das pessoas. Imagina que isso daqui seria um tipo de... essa dimensão representaria para mim preços, e essa daqui simplesmente produtos distintos, e aí eu quero criar grupos em cima desse espaço. Repara que se for produtos distintos, obviamente esse eixo é um eixo discreto, né? Um eixo onde eu tenho valores que não são contínuos, né? Eu não tenho valores reais, né? Eu teria simplesmente uma indicação de vários produtos, e aí eu quero de alguma forma criar esses grupos. Isso aqui faz muito sentido, por exemplo, em cenários onde eu não tenho nenhum tipo de classe. Imagina o seguinte, eu quero coletar textos na internet e eu não tenho nenhum tipo de classe para esses textos. Ainda assim, eu quero usar as palavras que mais ocorrem. Então aqui poderia ser, esse eixo representa a palavra A, esse aqui é a palavra B, e eu quero criar grupos que representem para mim a estrutura desse conjunto de dados. Então, aqui tem uma palavra-chave. Vocês vão perceber o seguinte... Tipicamente, o aprendizado de máquina supervisionado, existem rótulos, ou seja, existem classes, ou seja, mesma coisa, existe supervisão. Está aqui a supervisão. A partir disso, eu quero aprender uma função que, dado um novo exemplo nunca visto, eu seja capaz de produzir a classe correta, se é A, se é B, se é C, tal qual está aqui. Tudo bem? No caso não supervisionado, não. No caso supervisionado, eu quero compreender aspectos estruturais do meu conjunto de dados, tá? Do conjunto de dados que eu tive acesso. Bem, pessoal, é isso. Mais um vídeo e espero que vocês comentem, discutam e que vocês também compartilhem e se inscrevam no canal para que a gente continue falando mais sobre aprendizado de máquina, sobre algoritmos e tudo mais. Um grande abraço para vocês.